Porque a luz ela tem esses parâmetros e eu falei assim, vocês vão mexer para entender. Mas é uma coisa bem simples. Que eu tenho aqui o parâmetro do bias, e ele vai fazer a qualidade. Deixa eu colocar lá em Movable. Vou colocar uma luz aqui que fique mais clara de fazer essa projeção da sombra. Aí vocês vão conseguir entender aqui. Eu tenho aqui a bias, Shadow Bias. Ó, ele vai fazer a parte da qualidade da sombra. Assim. Ela vai deixar ela até um certo ponto que ela vai perder a projeção. Se deixar demais, ela também não pega muitos detalhes. É que aqui tem só um objeto. Mas se fossem objetos mais pequenos, ela ia omitir a projeção daquela sombra. Tem aqui também a quantidade que ela vai fazer de samples da sua sombra. Ela começa a fazer esse serrilhado. É interessante até utilizar esse brush. Não, esse brush aqui, que vocês conseguem enxergar bem o que ele está fazendo, funcionando mais ou não, e vão trabalhando junto com outros parâmetros. Aumentar um pouco mais. Tem o filtro também que ajuda. Esses são os parâmetros principais da sombra. Attenuation, que é o foco dela. E aqui tem Search Radius. Search Radius ele não está fazendo muita coisa na Point Light. Né? Ele faz mais no... Agora ele aumentou. É porque a unidade está muito grande. Então tem o Search. Para criar uma luz, por exemplo, de fosforescente, que ela é uma cápsula, né? Daí ele faz esse efeito. Isso para simular um cenário, uma luz, vocês colocam perto do objeto ali que tem um glow, e aí vocês colocam isso aqui para dar uma reforçada, né? Então tem o básico, que seriam os objetos, as geometrias básicas. Tem aqui também as luzes, que são esses tipos de luzes. Skylight também. Skylight é interessante colocar um HDRI aqui, que ela vai calcular melhor o cenário. Mas isso eu vou fazer depois, passo a passo, explicando para vocês com outra técnica. Aí tem esse aqui que eu vou explicar com detalhes, que eu tive que habilitar ele dentro da parte de plugins. Tem daí uma luz retangular, que ela faz um efeito assim de luz de estúdio, melhor porque ela espalha mais. Aqui ela está fazendo o cálculo da sombra, porque eu coloquei no Stationary. E no Movable ela faz isso. Se fosse o Static, ela já perderia o efeito. Tá? Se eu mexo um objeto, coisa assim, ela já não vai calcular. Ó, tá dando preview ali, ó, se vocês perceberem bem. Depois tem Cinematic, que daí é para criar câmeras. Essa parte não vou entrar muito. Visual Effects, que seriam os efeitos especiais. Que eu tenho, por exemplo, uma Spare Reflection Capture, ele dá uma reforçada na reflexão dos objetos. Isso é bom quando vocês têm alguma coisa cromada ou metálica de material. Daí eu tenho aqui outros parâmetros como Decal. Decal eu não vou entrar muito nesses detalhes. Atmospheric Fog, que é o que já tem aqui. Se eu desligar, não vai dar muita diferença porque o parâmetro dele está baixo. Agora eu mudei aqui. Se eu desligar, vocês conseguem perceber a diferença. Pós-Process Volume, que seria uma iluminação interna, vocês colocam, dá um efeito assim. Aliás, esse aqui é o de pós-produção. Nós vamos utilizar alguns parâmetros dele. Também vou explicar num outro vídeo. Então tem esses parâmetros aqui, que eu expliquei aqui os básicos, né? A geometria. Essa geometria ela é uma geometria editável. Se eu clicar aqui, eu não consigo editar. Eu preciso vir nesse menu aqui, em Modes, colocar aqui Brush Edit.
ele vai aparecer um novo parâmetro, que é o Brush Editing. Se eu colocar mais um, ele vai criar um outro parâmetro aqui, tá? Então é só modificar por aqui e depois começar a selecionar. Agora começa a distorcer o meu material. Ele também é criado para gerar um rascunho do cenário. Vocês fazem objetos simulando montanhas, que é mais para a parte de colisão, reconhecimento, que é onde o personagem vai ou não atravessar. Vocês vão criando uma silhueta, sabe? Um rascunho, e depois vão colocando as geometrias esculpidas, tudo com texturas, mas é só para ter uma ideia do cenário, como é que fica a composição. Tá? Depois tem mais uma parte que é de pintura, eu também vou explicar. Deixa eu selecionar aqui a parte de pintura, que é para espalhar, para pintar um material. Nós vamos fazer isso. Tem também folhagem. Essa folhagem aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o que eu posso explicar dela é que quando você seleciona um tipo de folhagem, quando eu não tenho aqui, vocês têm uma opção de spray que vocês vão espalhando pelo cenário. Aqui é para salvar o nível de vocês, o mapa. Aqui ele salva tudo, inclusive as texturas. Eu tenho esse menu aqui à esquerda. Pode ser que quando vocês abrirem o programa ele vai estar assim, mas é só clicar nesse ícone aqui que vão aparecer todas as pastas. Se essa pasta não estiver aparecendo, vocês têm um filtro, que é esse botãozinho aqui. Se eu desligar, por exemplo, o meu Engine Content, ele vai sumir, tá? Então deixem ele ligado, porque nós vamos utilizar algumas texturas daqui, na parte de conteúdo. Aqui é o tipo de layout que vocês querem para as pastas de vocês. Eu coloco tiles. O que mais? Isso aqui é para vocês não mexerem nessa parte aqui do conteúdo, ele não vai sair daqui. Ele não vai sair desse layout de eu arrastar essa janela sem querer. Vou colocar aqui de volta. E esses são alguns parâmetros, a escala das pastas. Tem vários comandos aqui que nós vamos passar por cima, assim, não são necessários. Aqui tem esse World Settings, é o parâmetro geral da iluminação, quando ele vai fazer o cálculo de rebatimento, assim como já está muito bom, porque nós vamos fazer aqui dos materiais. Depois aqui no layout também da viewport, eu tenho aqui a parte de apresentar as coisas que eu já expliquei, e tem mais alguns parâmetros aqui, mas nada de importante para esse tema que eu vou ensinar a vocês. Aqui o tipo de camada que ele vai apresentar, assim, a visualizar. Tem mais algumas aqui na parte de buffer visualization, só a cor, o campo de desfoque, enfim, todas as camadas. Ó, se tiver a parte uma textura com metallic, ele vai aparecer só metallic ou só transparência, reflexão, a cor do cenário, o campo de visão do cenário. Ele vai pegar e vai colocar, ele vai tipo isolar uma camada. Aí também tem overview, que claro, ele pega todas. Aí vocês têm uma ideia também. E deixa eu colocar no inicial, que é aqui no lit. Depois tem uma opção aqui, se vocês acharem que está muito escura a cena, vocês podem mexer. Eu deixo em 1. Eu vou explicar porquê depois em outro vídeo, que eu utilizo uma ferramenta para verificar se a minha iluminação está com bom contraste. Aqui é o nível de detalhe, se vocês têm um objeto também mais LODs. Aqui eu coloquei automático, se eu colocar 3, ele não vai fazer nada porque eu não tenho LOD 3. Então eu coloco automático. Perspectiva, os tipos de viewport que eu tenho. Se eu clicar right, ele vai pegar aqui na minha visão direita, né, a lateral.
eu coloco no perspectiva geralmente. Tem aqui daí o Real Time. Se eu clico aqui no objeto, eu tenho, por exemplo, fazendo um material aqui, um efeito de partículas. Se tiver desligado o meu Real Time, não vai estar funcionando nada aqui, não vai ter nenhum movimento no meu viewport. Então é legal vocês deixarem ligado esse Real Time. Show Stats, ele vai deixar só as estatísticas do viewport. Show FPS é para mostrar a velocidade quando vocês estão fazendo algum jogo e ele está muito pesado, o FPS vai revelar isso. Show Toolbar é o que o nome diz, é para aparecer essa tela aqui, esses ícones ou não. Depois tem o campo de visão, que às vezes a câmera ela quer fazer um close, e aí se vocês aproximam muito ela vai distorcer. Nesse caso vocês pegam aqui e colocam um valor menor. E aqui tem o Far View Plane, que é tipo, ele cria um plano da distância para calcular um campo de desfoque. E esse cara aqui muita gente não conhece. Ele vai fazer a qualidade no viewport. Ó, coloquei a porcentagem de 50, ele fica totalmente serrilhado. Colocando 100, ele fica melhor. Porém, não é 100 o máximo. Tá? O máximo é 200. E isso é uma coisa que é meio secreta. Pois aqui eu tenho o tipo de controle, né? O Cinematic Control. Agora essa vai ser uma câmera. Game View é aquele G que é para tirar o contorno das coisas. Immersive, quando ele dá o zoom, o tela cheia F11. E também tem aqui o Camera Shakes, que daí você tem uma tremida de câmera, ele vai fazer também aqui, né? A viewport. Bookmarks é você salvar um ângulo e depois vocês estão mexendo, ó, bookmarks. Aí eu estou aqui mexendo nesse chão, mas eu quero voltar naquele ângulo. Eu venho no meu bookmarks, jump to bookmark 1. Ele vai pegar e aquele ângulo com aquela câmera, se é para um render, alguma coisa, ele vai guardar. Aqui é para criar câmera. Aqui é se vocês quiserem renderizar uma cena. Tem aqui o tipo de... Vocês colocam um crop se quiser na cena. E daí apertam foto, ele vai pegar e vai tirar uma foto. Se acharem que está pequeno o screenshot, pode aumentar a escala. Ele vai fazer 512, aumenta, vai para 1024 e assim sucessivamente. Eu coloco às vezes num 3 ou 4 a qualidade. Agora aqui eu quero desligar o crop. Bom, se eu quero tela cheia, só aperto na câmera. Aqui em cima eu já falei, que é a parte do Save Current, que é para salvar. Search Control, isso aqui é mais uma parte de achar os arquivos. Não vai ter muita necessidade agora. Settings. Esses settings aqui, esses 3 parâmetros eles se encontram aqui no meu Edit. Tá? Também tem outras setagens que é muito importante vocês verificarem. Vocês têm aqui esse parâmetro aqui. É só colocar Cinematic, vai ter um máximo de qualidade. Se não conseguir, tem o Epic, o High, Medium, enfim. Aqui é o material, costumo colocar no High. O restante não tem muita necessidade de pegar e entrar em detalhes. Uma que é muito importante é o tipo da luz, quando vocês estiverem trabalhando. Colocar no Production, que é a qualidade maior. Daí tem também outras menores, caso o computador de vocês não aguente muito, fique muito pesado, colocar no High ou Medium. O Play, ele vai, como eu já falei, colocar no modo jogo, né, como se estivesse rodando uma simulação para vocês andarem. Tem aqui o Build, que é quando eu quero colocar naquela minha luz static, eu construo a iluminação ou só a captura da reflexão. Ó, com Pre-Compute Static Visibility. Mas se vocês só apertarem aqui nesse default, tá tudo bem. O Launch é o tipo, ele vai criar uma espécie de executável. Talvez demore. Isso aqui é para ver se vocês tiverem um jogo, alguma coisa, como é que tá ficando. Aqui também tem os tipos de simulação.
Eu posso colocar, por exemplo, em vez de entrar no meu cenário assim, eu posso pegar, para ele não ir naquele player start, que seria aquele ponto, eu cliquei aqui, eu quero olhar esse objeto, quero ver como ele se comporta, eu aperto em Simulate. Ele vai pegar nessa câmera aqui e ele vai estar fazendo o movimento. Tá? Isso é mais para personagem, vocês verem como é que ele está agindo, atacando, fazendo os movimentos e testando. Depois disso, eu acredito que teria mais uns parâmetros internos, que seria a parte de criação de material. Esse é o menu que nós vamos utilizar bastante durante o curso. E aqui tem outros parâmetros referentes a material, que também vou explicar quando forem utilizados. Os outros parâmetros aqui é sobre referente à animação, inteligência artificial, blueprints, a parte de interface, sons, enfim. O que nós vamos utilizar vai ser esse parâmetro aqui, Materials and Textures. Material. Então, explicando aqui, esse é o viewport principal, já foram explicadas essas telas. Aqui em cima da movimentação, todos os objetos em cena estarão apresentados aqui, tanto luzes, geometrias, qualquer coisa que estiver aqui no cenário vai estar nessa lista. Aqui embaixo é a parte das pastas, cada selecionada que eu der vai aparecer as subpastas. Se eu quiser retornar para essa pasta, eu clico aqui no Engine Content ou aqui também. Eu acredito que esse seria um pequeno resumo da explicação do layout inicial, para não assustar. Como eu falei, a parte do novo nível, nós vamos ver passo a passo como é para criar. Eu vou explicar isso direitinho. Aqui no Edit, ele tem a parte de voltar as ações que vocês fazem ou colocar ela no modo histórico. Aqui também tem a parte de editor das preferências. Eu também vou explicar quando nós utilizarmos plugins, setagem do projeto. Algumas coisas têm que ser habilitadas aqui também para funcionar. Esse Windows aqui é outros parâmetros que apresentam os detalhes, opções, dos tipos de viewport, câmera, estatísticas. Esses parâmetros aqui, se eu clicar, eles vão ser uma nova aba que eu posso arrastar e colocar em algum lugar. Mas eu não vejo muita necessidade dessas abas. Se vocês tiverem interesse, cada uma dessas é uma aba adicional. Tá? Mas conforme eu falei no decorrer do curso, eu vou explicando mais os caminhos que nós vamos utilizar. Eu espero que vocês tenham gostado então dessa breve introdução à interface inicial.